A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravarmos um vídeo a respeito da nossa lição, a liberdade em Cristo. Lição essa da Escola Bíblica Dominical da nossa ADMV. Relembrando, nós estamos estudando o livro de Gálatas. Então, aqui tem uma lembrança das nossas aulas anteriores, porque Paulo teve que escrever essa carta aos Gálatas. Qual o motivo de Paulo escrever a carta aos Gálatas? A resposta está em Atos, capítulo 15, versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Os judaizantes, daquela época, estavam indo ali nas cidades aonde Paulo havia aberto igrejas na sua primeira viagem missionária, e eles começaram a ensinar os irmãos, que não bastava apenas aceitar a Jesus como Salvador, mas também tinha que cumprir os mandamentos, os ensinos, o costume judaico ensinado por Moisés, senão eles não poderiam ser salvos. Por isso, foi necessário que Paulo escrevesse esta carta aos Gálatas para alertar aqueles irmãos ali daquela região da Galácia. Vamos continuar relembrando aqui um pouco mais. No capítulo 3, nós estudamos, coisas importantes ali. E eu quero fazer a pergunta, se você sabe, qual é a moeda do céu? A resposta está no capítulo 3, Paulo ensinando aos Gálatas. Então vamos lá, a resposta? A moeda do céu não são as suas lágrimas, o seu sofrimento, a sua dor. Deus não se move por aquilo que você faz ou pela sua obediência às regras. A moeda do céu é a nossa fé, isso mesmo. A chave para nos apossarmos de toda a nossa herança é a nossa fé. É necessário crer, pois tudo já é nosso por direito. E a fé nos permite desfrutar de todas as bênçãos celestiais e materiais. Este é o ensinamento de Paulo aos irmãos da Galácia, no livro de Gálatas, capítulo 3. Ele está falando sobre a fé. Então, para que nós possamos apossar de todas as bênçãos celestiais, principalmente a nossa salvação, é necessário a fé, tá? Não é o seu esforço, não é o seu sacrifício, não é aquilo que você faz para merecer, porque você não merece nada. A única coisa que você precisa ter é fé, tá? Aí você vai me perguntar, mas como fazer para ter essa tamanha fé? Lendo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Então fica aí uma regrinha básica para você. Estude a palavra de Deus, que a sua fé vai vir, tá bom? Vamos relembrar um pouquinho do capítulo 4 também. O que é necessário para tomarmos posse da nossa herança? Paulo está ensinando no capítulo 4 como fazer para tomar posse da nossa herança. Ele diz ali no capítulo 4 que não basta sermos filhos. Lógico que para você tomar posse de qualquer herança, Herança vem de pai para filho. Mas ele está dizendo, não basta você ser filho. E sim, temos que sermos filhos crescidos, ou seja, maduros.
experientes na palavra da justiça. Esta é a nossa maturidade. Então, gente, olha, maturidade não é tempo de igreja, tá? Nem quantas vezes você leu a Bíblia, e sim compreender a palavra da justiça. O que é isso? Justificação é o que nos torna justo diante de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Você precisa estar experiente nessa palavra, tomar posse dessa palavra. Eu sou justo, eu sou santo, eu sou justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Isso é ter maturidade espiritual. Enquanto você não entender isso, não tomar posse da palavra da justiça, que é a palavra da nossa justificação, você ainda demonstra que você é um filho imaturo, que você é um bebê espiritual. E aí, automaticamente, os bebês não podem se apossar da herança do seu pai. Então, você precisa crescer na palavra da justificação. Não basta também sermos filhos de Abraão, que muita gente bate no peito e diz que é filho de Abraão, é filho da fé. Temos que ser filhos da mãe correta. Somos todos filhos de Abraão pela fé, ok. Mas o filho de Abraão que herdou toda a herança foi o filho de Sara e não de Agar. Ismael foi gerado pelo esforço humano. Quer dizer, foi fácil para Agar gerar aquele filho, né? E Isaac foi gerado somente pelo milagre da promessa de Deus. Era impossível Isaac ser gerado, mas Deus tinha feito uma promessa e Isaac foi gerado, né, pela fé ali, o milagre da promessa. Abraão creu, né? Então, assim, o Isaac, você precisa ser filho de Abraão, mas filho de qual mãe você é? De Agar ou de Sara? Porque o filho de Agar foi mandado embora, não herdou a promessa, não herdou a herança do pai. Mas Isaac sim, ok? Leve o cordeiro para as suas orações. Antigamente, para você ser ouvido por Deus e receber perdão dos seus pecados, você precisava levar um cordeiro até o sacerdote. E ali, né, fazia todo aquele ritual, matava o cordeirinho, derramava aquele sangue, e o sacerdote ia lá e queimava, né, a carne daquele animal, oferecendo a Deus em troca do pecado daquele pecador. Hoje nós não temos mais isso, porque Cristo já foi para a cruz, o nosso cordeiro já foi imolado na cruz, já foi crucificado na cruz. Mas para que eu possa ser aceita, que as minhas orações possam ser aceitas, que eu possa ser recebida pelo Pai, eu preciso estar com o meu cordeiro. Porque o Pai, ele não me enxerga, ele enxerga Cristo, que é o meu justificador, é aquele que me torna justo. Então, todas as vezes que você for orar, ore ao Pai, sempre, nunca se esqueça, em nome de Jesus, leve o cordeiro para as suas orações, ok? O texto áureo de hoje foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Está em Gálatas 5, versículo 1, tá? Aqui é Paulo dizendo para os irmãos ali da Galácia, né? Mas lá em Mateus 11, 29 e 30, o próprio Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para de carregar fardo pesado, para de carregar mochilas cheias de pedra nas suas costas, para de ser escravo novamente de regras, de normas, e enfim, seja livre.
É isso que Paulo está dizendo para os irmãos ali, né? Porque os judaizantes estavam querendo colocar cargas pesadas sobre os irmãos. Mas Paulo foi ali alertar eles: olha, parem com isso, você é livre, Cristo te libertou. Você não tem que se submeter novamente a esse jugo, né? Jugo de escravidão, jugo de regras de homens, né? Essas coisas assim, tá? Mas vamos lá. Gálatas 5, versículo de 1 ao 4, nós vamos ler. Escravidão versus legalismo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Sério isso, né? Vamos lá então. Liberdade ameaçada. Até aqui, Paulo argumentou que somos livres em Cristo, filho da mulher livre, Sara, e não da escrava Agar. Agora, ele vai nos exortar a mantermos firmes nessa liberdade. Os falsos mestres acusaram Paulo de ensinar um evangelho permissivo que virava uma anarquia religiosa. Mas ele mostra agora que não existe vida desregrada. Aquele que depende da graça de Deus está sujeito ao quê? Ao Espírito de Deus. Vive na prática das boas obras e procura glorificar a Deus. Então não é simplesmente, agora vocês são livres e vira aquela bagunça. Não, não é essa bagunça. Então, assim, o que Paulo está querendo exortar aqui? Cuidado com os extremos. Não volte às regras, à lei, à circuncisão, à guarda do sábado, a não comer carne de porco e muitas outras coisas que todos nós já sabemos, né? Que são várias regras impostas, né? Enfim. Mas aqui não é para viver uma vida desregrada. Ele está dizendo que aquele que depende da graça de Deus, ele sujeita-se ao Espírito de Deus. Ele vive na prática das boas obras, né? Vamos lá. Aqui nós temos duas religiões. A humanista, a cristocêntrica. A religião das obras, a religião da graça. É um contraste, né? A religião falsa e a religião verdadeira, que é a de Cristo. Cristo morreu na cruz. A religião de pessoas autoconfiantes que confiam nos seus esforços, confiam nas suas orações maravilhosas, né? Nos seus jejuns, enfim, naquelas coisas, né, que os judaizantes faziam, batiam no peito. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu guardo sábado. Autoconfiança, confia em si mesmo, confia naquilo que pode fazer. E a religião de Cristo é de pessoas mortas. O seu eu morto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então os meus desejos, as minhas vontades foram crucificadas na cruz de Cristo. Eu hoje sou livre de todas essas regras. Eu não tenho que me submeter a nada dessas regras, né? Mas eu estou morta e vivo para Cristo. Tenho liberdade em Cristo. A minha vida é livre em Cristo. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Nós éramos escravos, né, antes de Cristo. Quer dizer,
Antes de Jesus morrer, o homem era escravo, literalmente escravo do pecado. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, opa, se Cristo já me libertou, se Cristo veio aqui e me libertou, por que ainda continuar sendo escravo? Antes de Cristo nos libertar, éramos escravos do diabo, da carne e do mundo. Vivíamos escravizados na coleira do pecado. Estávamos na casa do valente, no reino das trevas. Éramos filhos da ira. Éramos pecadores. Mas Cristo veio e me libertou da escravidão do pecado. Opa! Então eu não sou mais pecador? Não. Depois de Cristo eu não sou mais pecador. Mas você não peca? Peco. Só que o pecado é um acidente na minha vida, um acidente de percurso na minha vida. Ele não é uma rotina na minha vida. Eu não sou pecadora, eu peco. Porque ainda luto, ainda estou aqui, né, neste mundo e sujeita a tantas coisas. Mas hoje eu posso dizer, eu sou justa, eu sou santa, eu sou regenerada. Cristo me libertou. Cristo me libertou de ser pecadora. Cristo me tirou do reino das trevas e hoje ele me chama de filha, herdeira. Em Cristo somos livres para não pecar, mas para cumprir a vontade de Deus, né? Então aqui, ó, não alcançamos nossa liberdade por nós mesmos. Então não é você que conseguiu se libertar. Você não consegue se libertar sozinho, somente através de Cristo, somente através do sangue de Jesus na cruz, somente através do Cordeiro de Deus morto na cruz. A nossa liberdade não é por causa da nossa obediência à lei. Não é aquilo que eu faço que me traz, né, essa liberdade. Foi Cristo quem nos arrancou das trevas. Foi Ele quem quebrou nossos grilhões e despedaçou nossas cadeias. Foi Ele quem nos libertou da morte e do inferno. Não fui eu. Eu não mereço. Eu não fiz nada. Ele fez tudo por mim. Antes de Cristo eu tinha que fazer muitas coisas. Eu tinha muitas regras a cumprir. Eu tinha que levar o cordeiro, eu tinha que fazer muitas coisas. Mas agora não mais. Agora eu sou livre porque Ele veio aqui. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu as regras e Ele quebrou essas cadeias. Permanecei, pois, firmes. Muitos ainda tentam convencer-nos de que ainda somos escravos. Oh, como tem pessoas assim, né? Tá cheio de pessoas nesse mundo tentando nos convencer que ainda temos que cumprir muitas coisas. Ah, você é salvo, mas se você não fizer isso, né? Uma listinha, uma cartilha de regras, você não consegue a salvação. Opa, contra a Bíblia. A própria palavra de Deus diz que a minha salvação é pela fé. Cristo já fez tudo por mim. Ele já cumpriu tudo por mim. Precisamos vigiar para que nossa liberdade não seja arrancada de nós. Não podemos colocar no nosso pescoço na coleira do legalismo religioso. Não podemos viver como escravos na casa do Pai, como propôs o filho pródigo, né? Não podemos desagradar a Cristo, o autor da liberdade. Ele veio aqui, ele se entregou. E hoje você ainda quer, né, viver nesse legalismo religioso. Se não fizer isso, cuidado, que isso é pecado. Você é um peixe dentro do aquário. Você que é religioso, é como um peixe dentro do aquário. Quer dizer, você está vivo, mas não tem liberdade. Mas quando você se entrega à liberdade de Cristo, você continua sendo o mesmo peixe, vivo, dentro da água, mas agora você pode flutuar
em mares, grandes mares, né? O filho pródigo ali, ó, ele não deixou de ser filho, só que ele não desfrutava do pai. Ele não fazia festas com o pai, ele não se achava digno do pai, né? Vamos lá então. É triste ainda vermos alguns cristãos se assustarem com a liberdade que possuem na graça de Deus. Por isso procura uma comunhão legalista. O que é uma comunhão legalista? Uma babá. A Bíblia chama, né, lá em Gálatas está dizendo que é a babá, é o tutor, é aquele que conduz a criança, é aquele que cuida da criança, né? Então, você que é um legalista, você vive como um babá, você vive pelas regras que outro diz para você. Ó, não faça isso. Ó, não bota a mão na tomada de luz. Ó, cuidado que você vai escorregar. Ó, cuidado que você vai cair. Isso é ser babá espiritual, tá? Então, esses crentes, eles vivem das decisões dos outros, olha só, a fim de que outros tomem decisões por eles. São como adultos voltando ao berço. São o quê? Bebês espirituais. Então, você que vive num legalismo religioso, que ainda vive sobre regras de homens, você é um bebê espiritual. Você é um adulto voltando para o berço. Precisa ainda de alguém que interceda por você. Ainda não se sente dignos de estarem diante de Deus. Sabe por quê? Você pensa assim, eu já pequei, nossa, eu cometi esse pecado, e agora não posso ir diante de Deus. Aí começa, sabe, pedir oração para um, oração para outro, acha que a oração do pastor é mais forte, porque o pastor é mais santo, acha que a irmã tal, fulana de tal, é mais santa que você, porque ela é assim, porque ela é melhor, porque ela não pisou na bola, né? Aí você começa a ter uma comunhão de babá, né? Ali com Deus. Você fica pedindo favor a alguém para ir diante de Deus interceder por você. Isso é ser bebê espiritual. Cristo te libertou não para ser bebê. Ele quer você maduro espiritualmente. Ele quer que você vá até Ele. Porque você tem livre acesso a Deus. Você não precisa de ninguém dizer para você. Vai você tete a tete com Ele, face a face com Ele, conversa com Ele e deixa Ele ditar as regras. E não fique andando com regras humanas. Vá para a Bíblia. A Bíblia tem todas as regras que você precisa. Legalismo vivendo fora da graça, né? O legalismo é viver fora da graça. Se você fica aí com seus esforços, você está fora da graça. Porque a graça é dom, a graça é presente, a graça eu não mereço. Então, para que me esforçar se eu não mereço? Qualquer esforço que eu fizer não vai adiantar nada, porque eu não mereço. Então, se eu não mereço, não faço nada, né? Cristo já fez por mim, Ele me deu de graça. A nossa salvação não pode ser realizada em parte por Cristo e em parte pelos meus esforços humanos. Então eu estou anulando, né, a graça, né? A obra de Cristo na cruz foi completa e suficiente. Acrescentar o esforço humano para a salvação é uma afronta à graça de Deus. Então você fala assim, eu tenho a graça de Deus, eu sou crente, eu sou salvo, mas eu também tenho que fazer isso. Eu tenho que seguir essa regra. Eu tenho que fazer. Olha, isso você está afrontando a graça de Deus, porque a graça de Deus é suficiente. Ela é completa. Não deixou nenhuma margenzinha de erro. Cristo veio e cumpriu tudo por nós. A salvação pela lei anula o sacrifício de Cristo. Olha que coisa triste. A salvação pela lei anula completamente a graça de Deus. Cristo morreu em vão.
São as feridas de Cristo que nos trazem vida e não a remoção do prepúcio ou uma cirurgia em nossa carne. Não é algo que você tira da sua carne, do seu corpo, que vai fazer a diferença em você. Então, cuidado. Ceder à pressão do legalismo é apartar de Cristo e viver completamente sem os benefícios da cruz. Aí você vai dizer assim, mas eu vivo nesse legalismo já há muitos anos. Eu aceitei Jesus na minha igreja, eu tenho 50 anos de crente. E eu já vivo nesse legalismo. Tudo bem. Você perdeu a salvação? Não. O filho pródigo deixou de ser filho? O filho pródigo não. O irmão mais velho, o irmão do filho pródigo. Ele deixou de ser filho? Não. Só que olha o detalhe importante está aqui. Ele não se beneficiou do pai. Ele não aproveitou dos benefícios do pai. Aquele filho irresponsável foi embora, gastou o dinheiro do pai, fez o que fez, voltou e ganhou abraço e festa. Sem merecer nada. Ele não merecia nada. E o filho mais velho, que ficou ali cumprindo regras, na casa do pai, trabalhando para o pai, não se beneficiou do pai. Né? Muito pelo contrário, ficou amargurado, vitimizado, se sentindo vítima. Ele não deixou de ser filho. Ele continuou sendo filho daquele pai. Ele só não se beneficiou, não usufruiu das graças do pai, da festa do pai, de tudo aquilo que o pai fez para o outro filho. E assim é você. Você é um crente legalista? Ok, tudo bem. Não deixa de ser filho. O problema é que você não está se beneficiando da cruz. É muito triste isso. Então, automaticamente, o que vai gerar no seu coração? Amargura, ressentimento. Poxa vida, mas eu faço tudo certo e aquela irmã ali, ó, toda errada, já recebeu a bênção dela. Ela está usufruindo da cruz. Ela sabe que não merece nada, nada, nada. Ela é uma, totalmente errada, mas ela sabe que a graça de Cristo a alcançou. Ela recebeu completamente o benefício da cruz, completamente os benefícios da graça de Deus. Ela sabe que não merece nada e por isso ela se entrega totalmente. Agora você, que é religioso e que cumpre regras, todo esse legalismo, você faz tudo, não se beneficia da cruz, porque fica lá do lado de fora da festa, né? O que meu pai tá fazendo lá dentro? Seu pai tá fazendo uma festa pro seu irmão. Como assim? Ele tá fazendo festa para aquele desajuizado? E eu aqui? Olha só, amargura no coração, vitimismo. Eu que sempre cumpri as regras da casa, eu que sempre cumpri as regras do pai, ele nunca fez uma festa para mim, né? Então, cuidado, irmãos, cuidado. Você não deixou de ser filho, mas é um legalista, não está se beneficiando com a alegria da salvação, com a alegria da cruz, com a vida abundante que Deus tem prometido para nós aqui na terra. Ele disse que estaria conosco através do seu Espírito. E se você tem o Espírito de Deus, por que você vive amargurado? Por que você vive cabisbaixo, né? Olhando para a vida do outro que está recebendo e nem merece? Ninguém merece. Nenhum de nós merecemos. Nós só precisamos saber que Cristo fez tudo por nós. Então, larga o fardo, larga esse legalismo, se entrega, se rende à graça,
se rende a Cristo, deixa Ele viver dentro de você e para de se esforçar tanto, para de querer fazer as coisas pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio braço, tá? Então, ó, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei, da graça decaíste, o versículo 4, isso é sério. Buscar a salvação por méritos é viver fora da graça e é desligar-se de Cristo. Não podemos acrescentar qualquer coisa a Cristo, pois Ele é suficiente em si mesmo. Esse desligar aqui que Paulo está dizendo não é perder a salvação. Desligar-se da graça de Cristo, você está desligado da graça de Cristo, você está perdendo os benefícios, você está deixando de estar ligado na seiva dele, né? Na seiva de Cristo, na vida dele, na alegria dele, nos benefícios da cruz. Isso é desligar de Cristo. Você vai ter uma vida, né, bem sem graça aqui na terra. Vai chegar no céu? Vai. Mas vai chegar no céu com uma vida totalmente ruim aqui na terra, tá? Esse desligar aqui, ó, é cair da graça, tá? Muito cuidado com isso, então. Amém? Por enquanto é só, retornaremos em breve. Fique na paz.